Com a paz do Senhor Jesus, num bom dia, numa boa tarde, numa boa noite, é a sua irmã em Cristo, cooperadora Evani Silva. A palavra de Deus nesta tarde, nessa manhã, nesse dia de hoje, que iremos deixar aqui no livro de Salmo, no capítulo 34, que nos diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores, quer dizer, livrou de todas as aflições. Na sua Bíblia pode estar assim. Olharem para ele e formarão iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre ao Senhor e ouviu, e salvou de todas as suas aflições. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos disse aqui nessa tarde, meus irmãos, nesse dia de hoje. Estes versículos que lemos agora, isso nos mostra quanto o Senhor é fiel para conosco. E todos os nossos problemas, nós podemos passar por todos os problemas e dificuldades, mas o Senhor nos ajuda. O Senhor está nos afirmando que podemos passar por aflições, mas o Senhor cuida de nós. Ele diz que nos livrará de todas as nossas aflições. E se você está passando por algum tipo de aflição ou dificuldade na sua vida, tenha a certeza, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus nos garante que muitas são as nossas aflições, muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas elas. O Senhor não livra de algumas, mas Ele está dizendo que livrará de todas. Então temos de acreditar em Deus e temos a certeza que Ele te livra, do maligno. Deus te livrará dos homens maus, dos homens violentos, dos homens sanguinários. Deus livrará de todas as armadilhas do inimigo. Quando a nossa vida está em perigo, quando nós estamos passando por um momento difícil de perigo, meus irmãos, a palavra de Deus disse que aqui que é um anjo poderoso para nos guardar. Esse anjo poderoso, ele vai guardar a sua casa, guarda a sua família, guarda os seus filhos. Ele guarda você, como diz aqui no versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem. Ou seja, nós estamos protegidos nesse dia, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e livra de todos os mal. Estou dizendo que Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus, está protegendo nos momentos das angústias e das aflições. As aflições e as dificuldades podem surgir
Mas o Senhor não vai te deixar morrer. O Senhor não vai deixar você morrer nessa aflição, nessa batalha. Deus está conosco, o nosso poderoso Deus que guerreia por mim e por você. Você muitas vezes pensa, eu não vou vencer essa guerra, essa batalha. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca perdeu uma batalha. E essa sua guerra, sua luta, a nossa batalha pertence ao Senhor. Ele é grande e poderoso, conhece todas as coisas. A nossa vitória vai ser grande, meus irmãos, se esperarmos no Senhor, no que Ele tem para nós, em nossas vidas. Tenha certeza que o Senhor está contigo, Ele nos livra de todas as nossas aflições. Desde Gênesis e Apocalipse, nós vemos aqui a palavra de Deus que fala que Ele nunca perdeu uma batalha. Ele sempre vence as batalhas. Sempre estará conosco para nos livrar, para nos ajudar. Muitos passaram aflições, lutas, mas não morreram. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus não perde guerra. Ele manda você ficar de pé, porque Ele vai pelejar por você e vai vencer a sua guerra, a sua luta. Aleluia, glória a Deus. Deus assumiu, tomou o controle totalmente, Ele vai conceder a vitória para nós. Porque com Deus, meus irmãos, você não se perde. Se Deus está no controle, se Ele assumiu a situação, jamais Ele vai te deixar. O Senhor está no controle do universo, da terra, totalmente, inteiramente. Deus está no comando de todas e Ele não falha. Deus está no comando de todas as aflições. E aqui, meus irmãos, você pode pensar, mas se Deus está comigo, se Deus está no controle, se Ele assumiu a minha situação, por que eu estou sofrendo dessa forma? Mas por Deus, meus irmãos, está no controle de José. Por Deus está livrando José, meus irmãos, nas situações que Ele livrou. Não significa que você não vai passar as situações. Não significa que você não vai passar as aflições, que você não vai passar a luta. Aleluia. Isso aqui não significa que o Senhor não permite. Mas o Senhor Ele permite até certo ponto. E quando esse ponto chega, Deus Ele entra em ação e nos concede a vitória. Porque todas as aflições da vida, as dificuldades, pode passar. Servimos como lições, as aflições que passamos, ela pode vir servir de lições para nós. Lições de vida, testemunhos, é para você testemunhar a sua vitória, a sua bênção. Não é verdade? Glória a Deus. Aonde nós amadurecemos, é aonde nós, meus irmãos, se tornamos mais sábios, se tornamos mais fortes. Por exemplo, se você pede a Deus sabedoria, como que você vai descobrir que você tem sabedoria, que você é uma pessoa sábia, se você não resolver nenhum problema, nenhuma situação? Ao dizer aqui, meus irmãos, sobre sabedoria, sobre problema, sobre situação, eu quero dizer para você que está um grande
homem sábio, Salomão. Salomão, ele foi um grande homem sábio que a sua sabedoria ela foi para a história e ela está na Bíblia. Foi quando Salomão, meus irmãos, pôs a sabedoria dele em prática. É importante nós termos a sabedoria, ter a fé e pôr em prática aquilo que nós temos. Então nós vemos aqui que Salomão, ele... Aí você me pergunta, mas como que Salomão pôs a sabedoria dele em prática? Em que sentido que ele pôs a sabedoria dele em prática? Eu vou te dizer. Foi quando as mãos, você lembra, se você que já leu a Bíblia e já leu essa passagem, quando aquelas duas mulheres teve o filho na mesma noite, elas tiveram a criança na mesma noite. E naquela mesma noite, uma daquelas mulheres deitou em cima do seu filho. Eu creio que elas não têm sabedoria, não têm experiência de mãe, então, mãe pela primeira viagem, então dormiu com o filho e deitou em cima. Mas aquela mãe que deitou em cima, ela levantou, acordou mais cedo do que a outra, que estava dormindo, pegou a criança que estava viva ao lado da mãe e colocou a criança que estava morta do lado daquela mulher. E quando a mãe acordou, seu filho não estava lá do lado, estava o filho morto, estava a criança morta. E ela tinha certeza que ela não tinha feito nada para que aquela criança viesse morrer. Ela chorou desesperada, e as duas ali, e ela disse, não, mas esse menino aqui, eu vi a minha criança, esse aqui não é o meu é essa que está vivo. Esse aqui não é o meu, eu vi. Às vezes aquela criança tinha alguns detalhes ali, e aquela mãe dizia, não, não é o meu filho que morreu, meu filho é esse que está vivo. E a outra dizia, não, você deitou em cima do seu filho e matou-lo, agora este é o meu. Então elas brigando ali, mas não passa um soldado de frente ali, e vê aquela confusão, aquela briga. E ele corre, vai no palácio do rei, pede licença, e entra ali na sala de julgamento ali do rei. E o rei se levanta e diz, o que foi? E ele disse, olha, mestre, tem algum problema para ser resolvido. E ele disse, qual é? Salomão sem experiência, mas ele tinha sabedoria. Foi a primeira da sabedoria dele que ele pôs em prática. Foi a primeira experiência. Aí ele disse, o que mesmo está acontecendo? Então aquele homem contou a história. Então ele disse, traga as mulheres aqui. E quando levaram aquelas duas mães, ele disse, qual é o problema que vocês estão brigando? Por que o motivo? E a mãe real da criança diz, olha, ela deitou em cima do filho dela e matou. Só que ela trocou o meu filho, ela pegou o meu filho que estava vivo e pôs junto com ela e pôs o dela junto comigo. Mas não foi eu que matei o filho, eu sei que não foi. E eu conheço a minha criança não é essa que está morta. E aquela mãe que estava com a criança viva, aquela mulher dizia, não, o meu filho é esse que está vivo, o seu é esse que está morto. E virou aquela confusão que você sabe, meus amados, aonde que ia dar, né? Aonde que já ia dar aquela confusão. Aí o rei Salomão pensou de todas as formas, mas como eu vou resolver um problema desse? Mas e o que ele pediu, meus irmãos, a Deus, quando ele entrou no reinado? Ele pediu Deus sabedoria. Você já orou, já pediu Deus sabedoria? Você ainda não pôs em prática, né? Então se você tem uma benção aí para você receber, tem um problema para ser resolvido, você pede a Deus sabedoria, porque Ele vai te dar sabedoria, como Ele deu para Salomão. Então naquele momento Salomão falou assim, meu Deus, me dê sabedoria. Mais uma vez ele pediu, o que eu devo fazer com essas duas mulheres? Eu não sei qual é o fim, porque eu não estava perto. Aí ele diz, quer saber de uma coisa? Deita a sua criança viva aqui, deita ela aqui na mesa. Então aquela mulher pegou e deitou aquela criança na mesa. Ele disse, olha, aí sempre do lado do rei nós vamos ter um vaso, lugar onde eles colocam a espada. Ali tem ali um barril. Então ele passou a mão naquela espada e disse, olha,
Eu já sei o que eu vou fazer. É lógico que ele não iria partir aquela criança, né, meus amados? Mas ele estava colocando a sua sabedoria em prática. Ele falou assim, olha, deita a sua criança aqui. E eu não sei, como eu não sei qual que é a criança, e a mãe fala assim, não, esse aí é o meu, o vivo é o meu, o outro morto não é o meu. Então eu vi com aquela confusão, é meu, esse aqui não é meu, o outro não, esse aqui é meu, o outro não, esse aqui que é meu. Então ele resolveu, falou assim, deita a criança aí em cima. E quando ele deitou, meus amados irmãos, ele falou assim, agora eu vou partir essa criança porque as duas mães, eu não sei qual é a mãe. Uma fala que é dela, a outra fala que não é, a outra fala que é. Então eu vou partir, dou um pedaço para um e dou um pedaço para outro. Aí quando ele levantou a espada na sabedoria de Deus, do Espírito Santo, eita glória, que ele levantou a espada, a mãe verdadeira gritou, não, não faça isso. E ele parou com a espada em cima da criança e disse, por quê? Eu prefiro ficar sem o meu filho, mas que ele fica vivo. De eu saber que ele vai ser um rapaz, vai crescer, mas está vivo. Vai crescer com outra pessoa, mas vai estar vivo. Do que eu ver ele morto. Pode dar criança para essa mulher. Eu sei que não é dela, esse aí é o meu. Mas eu prefiro que dê para ela do que matá-lo. Então, naquele momento, a sabedoria foi em prática na hora, meus amados. Você está entendendo, meus amados? Você está entendendo o que a Bíblia, o que o Espírito está dizendo, você que é a igreja? Você está entendendo que você tem que ter a prática, a sabedoria de prática. Aí quando houve, Salomão disse com o centurião, com o guarda que estava lá, com o homem que estava lá, pega a criança viva e entrega para a mãe, e essa outra vai ser enforcada. Porque naquela época era forca. Naquela época era olho por olho e dente por dente. Então, mas irmão, eu quero dizer para você que ele entregou a criança viva no colo da mãe e a mãe foi embora feliz. E aquela que não era mãe torcendo, não pode cortar, que eu tenho certeza que ele é meu, mas pode cortar. Então, ela esqueceu que tinha que ter o amor para pôr em prática, porque ela não amava aquela criança como filho. Ela queria magoar a mãe e invejar a mãe porque ela matou a criança dela e queria a criança da outra. Então ela estava ali com um ar de inveja, mas não tinha amor. Porque se ela tivesse amor, primeiramente, ela não ia pegar a criança para dizer que é dela, né, meus amados? Então isso aí descobriu na prática do amor e a prática da sabedoria. E aqui, meus irmãos, continuando a palavra de Deus, como que você vai descobrir, aleluia, você tem amor, né? Se você não tem um adversário, se você não tem uma pessoa que te persegue, como que você pede, Senhor, eu quero o seu amor, me prova o seu amor, aleluia. Como que você vai descobrir, como que nós iremos descobrir, se não tem ninguém que... Nós temos, quando nós amamos, mas nós temos que amar pessoas difíceis de ser amadas. Então, se não é uma pessoa difícil para você amar, todos te abraçam, todos não te perseguem, você vive numa maravilha, ninguém... Mas todos têm uma pessoa difícil. Como que você pede o amor, como que você vai descobrir que você tem um amor verdadeiro, né? Se não existe pessoas difíceis para você amar. Então aqui, meus irmãos, é fácil, você pode falar assim, não, mas eu amo, eu tenho amor, eu amo a Deus, tal. Mas quando surge um perseguidor, quando surge, meus irmãos, uma pessoa que fala mal de você, que nada que você faz para ele tá bom, que tudo que você faz uma coisa para agradar, a pessoa não agrada, fala mal de você, chega na empresa, tem um com focinho torcido, chega num outro local, tem outro com focinho torcido. Às vezes você entra na sala,
Aí a pessoa vai para entrar, quando vê que você está lá, a pessoa volta porque a pessoa te odeia. E você tem que amar aquela pessoa. Essa pessoa, ela é uma pessoa que você tem que amar. Como que você vai provar se não existe essa pessoa? Então a prova do amor verdadeiro, meus irmãos, é essa. É amar os nossos perseguidores. Não é amar o nosso inimigo, porque o nosso inimigo é Satanás. Esse nós não vamos amar ele de maneira nenhuma, porque ele é Satanás. Né? Mas amar os nossos, aquela pessoa que nos persegue, aquela pessoa que você fala assim, ah, não, eu tive um conflito com essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, mas eu amo a Deus. Como que você não ama essa pessoa e ama a Deus? Que a palavra de Deus fala, meus irmãos, que se nós disser que ama a Deus, mas aborrecer o nosso próximo, se disser que nós amamos a Deus, mas escolher alguém para nós conversar, para nós amar, então esse amor não é verdadeiro. Nós estamos mentindo que estamos amando. Se nós escolhemos alguém para nós amar, se nós temos um grupinho para nós amar. Então nós disser que ama a Deus, Deus diz que esse amor ele não recebe. Ele continua nas trevas. Aquele que diz que ama o seu irmão e aborrece o outro, essa pessoa está nas trevas. Então pratica o seu amor amando aquele que te persegue. Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho amado para morrer na cruz para a salvação. Mas Deus ele é justiça também, né? Então aqui, nós falamos aqui que o amor do Senhor é incondicional. O Senhor, ele veio para nos amar, nos salvar, nos abençoar. E se o amor do Pai estiver em você, estiver em mim, nós conseguimos amar. Nós conseguimos amar aqueles que nos perseguem. Quando eu estou falando, tem filho contra pai, que odeia pai. Tem mãe que odeia filha, fala que não gosta da filha. Tem filha que fala que não gosta da mãe. Aonde está, meus irmãos, esse amor de Deus? Aonde está essa prática de amar? Muitas vezes é mais fácil amar quem nos ama do que amar aquele que não nos ama. E quando eu estou falando de dentro de casa, de dentro de igreja, de família, de pastor, de patrão, de patroa, de sogra, genro, nora. É de modo geral, meus irmãos, que o Senhor está dizendo para que nós amamos aquele que nos persegue. Se você tem alguém que te persegue, ama essa pessoa, porque a justiça de Deus, ela vai ser feita. Você não vai morrer na sua aflição. Lembra que o Senhor disse que o justo terá as aflições, mas o Senhor livra de todas. Aquela mulher, meus irmãos, que estava com seu filho morto, que estava com seu filho vivo, melhor dizendo, ela passou aflição com medo do filho dela ser morto e passou aflição de saber que ela ia viver seu filho quando ela impediu que ele fosse morto. Aí ele falava, agora pronto, eu vou viver com a minha aflição, com a minha angústia, com o meu choro, porque eu vou saber que meu filho está vivo, mas ele vai ser criado por outra pessoa que não vai amar ele com o mesmo amor que eu estou amando. Então aquela mulher estava naquela aflição, mas ela não permaneceu naquela aflição. Você lembra que ela não permaneceu na aflição? Por que ela não permaneceu na aflição? Porque no momento que Salomão levantou a espada e queria descer, ela gritou, não, eu quero que meu filho viva. Então naquele momento Deus, era o Espírito Santo de Deus, atuando sobre aquela situação para livrar aquela mulher daquela aflição. Você entendeu o que quer dizer quando o Senhor fala que Ele livra nós das aflições? Que podemos até passar luta, passar perseguição, mas que Deus nos dá o livramento quando chega, né? Quando chega, dá um basta, acabou. O Senhor diz agora acabou, parou o perseguidor. É o basta, agora pronto, ponto final. Você não vai mais fazer judiação com meu filho nem com minha filha. E eu estou aqui, estou lutando por ele e por ela. Estou dando a vitória agora. É nisso que eu estou falando. E continuando aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, como que nós vamos descobrir que temos fé
Se não existe um problema para que seja resolvido através da sua fé, da minha fé, como nós iremos descobrir que temos fé? É quando, meus irmãos, o momento difícil chega e nós conseguimos vencer. Davi descobriu que era forte em Deus quando existiu um Golias na vida dele. Agora nós dizemos aqui sobre a nossa fé, que estamos dizendo sobre a fé, acabamos de dizer sobre a sabedoria, agora a fé, sobre o amor, agora a fé, e vamos dizer sobre a força. A fé, meus irmãos, é quando você põe a fé em prática, é quando tem um problema difícil, que você fala assim, eu tenho fé que Deus vai me dar a vitória. E você recebe a vitória. Você quer um exemplo de fé? Quando Pedro estava no mar, naquele momento Pedro estava desanimado. Mas no desânimo de Pedro, ele teve uma experiência de fé. Porque quando Jesus falou assim, Pedro, você pode lançar a rede sobre o mar. Aí no momento que Pedro parou e pensou, Senhor, mas eu já pesquei desse ponto aí, nada pesquei, nada peguei. Os peixes não estão dessa banda, eles estão de outra. Lança a rede aqui, Pedro. Aí Pedro criou a fé. Naquele momento o Espírito de Deus entrou na vida de Pedro, assim, para a ação da fé em prática. E Pedro falou assim, então pela tua palavra. E quando Pedro falou pela tua palavra, então o que é? Então pela tua palavra eu creio, Senhor. Eu creio pela tua palavra, e pela tua palavra eu lançarei a rede. Então foi naquele momento, meu irmão, minha irmã, que Pedro lançou a rede ali, que ele pôs a fé em prática, quando o peixe veio para a rede. Então isso é a prova de fé. Joquebede teve fé, provou a sua fé. Eliseu provou a sua fé. Como que Eliseu provou a sua fé? Quando ele foi orar, os profetas de Baal, quando ele foi orar com aquele povo que estava adorando, os adoradores de Baal. Ele falou assim, Elias falou assim, nós vamos encher de água esse holocausto, coloca bastante lenha verde e nós enchemos de água, fazemos um rio, um córrego de água e bota fogo. Então o Deus que responder com fogo, esse é o Deus. Então naquele momento Elias ele fez aquele holocausto de lenha e colocou a água. E ele precisava que a sua fé fosse ágil para que Deus respondesse com fogo. Já pensou, meus irmãos, que prova de fé grande é essa? Você chegar e fazer um monte de lenha e despejar água, chama o carro de pipa, bota água, bota água, bota água. E você riscar o fogo e aquelas lenhas ensopadas, molhadas, aquela terra molhada, aquelas gravetas molhadas, pegar fogo como se você tivesse jogado álcool. Rei calaba sou rica namano sou de campe racharabas riquiraba sou de canta lamanás. Nós vemos aqui, meus irmãos, que isso é a fé agida, é a fé em prática. Não é longe, meus irmãos. Você sabe quando o centurião estava com seu filho, estava com seu criado, com seu soldado doente, e ele foi para que Jesus fizesse uma obra sobre a vida daquele soldado que estava doente, aquela doença que era para a morte, mas ele foi e recebeu o milagre pela fé. Então assim, meus irmãos, que eu quero despertar em você o seu ângulo de fé, ângulo de sabedoria, o seu ângulo de amor. Nós vamos despertar no nosso coração. Lembra quando Josué estava na batalha e ali ele queria vencer e já estava entardecendo e Josué disse, eu não posso perder essa batalha, Senhor.
E o que Josué fez? Olhou para o céu e pela fé as mãos de Deus moveu e parou o sol para que ele lutasse. E aquele dia foi um dia cerrado de luta e vitória. E ele venceu aqueles homens pela fé. Parou, você pode parar o mar, parar a água, parar o sol, parar a lua. É pela sua fé. Aleluia. E nós vemos aqui. Davi, meus irmãos, descobriu em prática que tinha força quando ele matou aquele urso e aquele leão que estava devorando as ovelhas. Mas surge ali um outro problema mano a mano, com a mesma mente, uma pessoa com a mesma mente, porque o urso e o leão, eles não eram humanos, eles eram um animal. Aí você fala assim, animal não tem sabedoria de coisa, aí ele vai ficar no rumo do perigo, né, e fica mais fácil. E agora, meus irmãos, Golias? Golias era uma pessoa lutadora, um soldado experiente. Um dos soldados experientes que sempre estava nas guerras. Mas Davi descobriu quando ele, meus irmãos, surgiu. Então ele venceu Golias. E ele descobriu que ele tinha força em Deus, em prática agora, porque ele já sabia que ele tinha força no Senhor, porque ele era um homem temente a Deus. Ele servia, um jovem que servia a Deus, lá na sua arena, lá no pasto, mexendo com as ovelhas do seu pai. Então ele era um homem que servia a Deus e tinha experiência da força de Deus que ele tinha na sua vida, mas ele não tinha posto em prática ali, manualmente, quando ele deparou-se com Golias, ali com a força do Espírito Santo de Deus. Juntou a força, juntou a fé, juntou a sabedoria, juntou tudo, e ele foi e acertou as fontes de Golias. E todos olhavam e diziam, Davi vai morrer. Davi não vai suportar, Davi vai morrer. Mas a força veio de Deus. Golias ficou nervoso, mas você vai trazer um homem, um menino para lutar comigo? Traga um homem. Será que não tem homem em Israel? Cadê os homens, lutadores, soldados de Israel para você trazer menino? Trazer raposas. E Davi, ele disse, olha, daqui a pouco eu vou te entregar a cabeça desse menino para vocês. E Davi disse, você, Golias, vem contra mim com pau, com lança, com espada. Mas eu vou contra você no nome do meu Deus, ó que força. Ó que sabedoria, que garantia de força de Deus na vida dele. Ele falou assim, eu vou contra ti, na força do meu Deus, no nome do meu Deus. Somente com as forças do meu Deus, na palavra. Então ali Golias foi derrotado. Mais uma vez, mais uma experiência. Então você também vai vencer. Você também poderá vencer no nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado. Então seja sábio que Deus está conosco. Seja sábio na sua sabedoria. O Senhor está conosco. E Ele nos faz vencer. Também, aqui, meus irmãos, quando Davi venceu o urso, quando Davi venceu o leão, ele estava ali naquela passagem e venceu aqueles animais, matando, tirando as ovelhas da frente da destruição. Então, quando o problema vem, são neste momento que o Senhor vai glorificar o seu nome em sua vitória. O Senhor glorificou o nome dele na vitória de Davi com Golias. O Senhor glorificou o nome dele quando o rei Salomão pôs a sabedoria em prática. O Senhor glorificou o nome dele quando parou o sol, quando mandou fogo no holocausto.
e o fogo queimou aquela lenha como se fosse lenha seca, como se fosse um espaço seco. Então o Senhor vai glorificar o nome dele, minha irmã, meu irmão, na sua vida, nas nossas vidas. Descubra você que você é forte. Como que você vai descobrir que você é forte se você não tem tempestade para atravessar? Você descobre que você é forte quando você vence a tempestade. Quando você passa pela tempestade, você vai descobrir que é sábio, que a sabedoria, quando vem a solução para o seu problema, o Senhor glorifica o nome dele. Então não se preocupe com as dificuldades, com as diferenças da vida. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E Deus vai provar, meus irmãos, para mim, para você, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. O Senhor nos livra de todas elas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor é poderoso. Ele nos livrará de todas as tribulações. E por isso que no Salmo, por isso que no Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora das angústias. Não é pecado você adquirir bênçãos materiais, prosperidade, ter um bom casamento, ter um bom namorado, ter uma boa casa, ter um bom emprego, um bom carro na garagem. É necessário que, acima de todas essas coisas, meu irmão e minha irmã, primeiramente a Deus. Primeiramente Deus na nossa vida, em primeiro lugar. Quando nós temos Deus em primeiro lugar, nós sabemos que nada poderá nos destruir. Quando eu disse aqui, meus irmãos, ter essas coisas, ter riqueza, ter dinheiro, ter, né? Ou você pode estar pobre, ou você pode ser rico. Mas se você tiver Deus em primeiro lugar, a prioridade é ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí você fala assim, mas quando a pessoa é rica, tem conta bancária boa, tem uma boa conta bancária, tem, né, o suficiente, é claro que ele é uma pessoa feliz, porque ele tem tudo. Então ele só tem que glorificar Deus, dizer que Deus é bom, porque ele tem tudo. Para a nossa visão, meus irmãos, para a nossa maneira de pensar, é verdade. Mas eu quero dizer para você que agora, né, derrubando esta estratégia, eu quero dizer para você que Jó era uma pessoa que não tinha falta de nada. Jó era um homem, meus irmãos, que ele disse, eu não vou pedir riqueza, mas eu vou pedir Deus sabedoria. Né? E o que Jó fez? Jó também foi um que Deus honrou. A história de Jó está pregada sobre a Bíblia. Na palavra, todos conhecem. Foi quando Jó, meus irmãos, ele não tinha necessidade de nada material, porque tudo ele tinha. Mas chegou um momento, um dia, que o adversário da sua e da minha alma, o perseguidor da sua e da minha alma, disse para Deus, o Senhor estava andando sobre a terra, passando por as bandas das Galileias, das Cafarnaum, da cidade de Naim, e estava Satanás ali de rodeando a terra. O Senhor disse, o que tu está fazendo? Eu estou de rodeando a terra. E o Senhor disse, tu está de rodeando a terra, Satanás? Tu tem observado o meu servo Jó? E o diabo disse, eu tenho observado Jó. E o Senhor falou assim, tu tem visto que ele não tem
blasfemado em nenhum momento o meu nome, que ele me ama? E Jó falou assim, certamente é, retamente é. Mas sabe por que que Jó não blasfema, não desiste? Mesmo com os filhos deles dando trabalho, e eu tenho entrado nos filhos de Jó, o diabo entrava nos filhos de Jó de uma maneira assustadora, que Jó chegava a pedir perdão a Deus pelos filhos dele. Então Jó era uma pessoa que ele não passava luta material, né? Mas familiar ele passava. Ele não passava luta de fome nem de falta de nada, mas materialmente a comunhão de filho e pai ele passava, porque os filhos de Jó eram muito rebeldes. E Jó orava pedindo a Deus perdão pelos seus filhos. Então ele já falou assim, eu tenho entrado nos filhos dele. Mas ele não tem me blasfemado, Jó. Ele tem me pedido perdão pelos filhos dele ser assim, tanto que ele me ama. Aí Jó falou assim, então começa, Deus. Você tocar nos bens de Jó, toca na fazenda, toca no financeiro de Jó, toca em tudo de Jó. Permite para me tocar para você ver se ele não vai blasfemar seu nome. Aí Deus falou assim, Jó? Então você tá com essa licença. Eu lidero você para tocar em Jó, nas coisas de Jó. Mas eu não estou te liderando, Satanás, para você tocar na vida de Jó. Você vai poupar a vida de Jó, mas você pode tocar em tudo dele agora. Então o diabo fugentou da presença de Deus e começou a tocar, tocou nas fazendas, né? Porque o diabo dizia, Jó tem tudo, Jó tem fazenda. A cada ano que passa, o gado de Jó está aumentando. Os cavalos de Jó, cada ano que passa, aumenta, né? As lavouras dele, cada ano que passa, dá mais saca. Então não tem como ele blasfemar de nada, porque ele tem tudo. Então Deus mandou que o diabo tocasse, o diabo começou tocando. E ali naquela toca, Jó se viu sentado na cinza. Então eu quero dizer para você que pensou assim, mas se tiver tudo, tem motivo para dar glória a Deus, né? Mas quem não tem nada tem motivo de reclamar. Não é mesmo? Então Jó tinha tudo e mesmo assim Jó não blasfemou. Jó lamentou na carne o dia que ele nasceu. Mas ele não disse que era para Deus matar ele, que ele não ia ficar... Ele não... Melhor dizendo, ele não falou assim, Senhor, eu não aceito ficar pobre, eu sou rico, não aceito ficar pobre, eu quero minhas fazendas, quero meus filhos, eu não aceito. E eu sou um homem de Deus, eu sou um homem que sou temente a ti, eu não aceito ficar pobre, eu não aceito que eu tenho que sentar numa cinza no monturo. Cinza quer dizer lugar de monturo, lugar isolado. Não é que ele acendeu o fogo lá e sentou na cinza, não. Cinza quer dizer que Jó estava num estado que dava até dó, né? Sentado no lixo. Então, mesmo assim, meus irmãos, o amor de Jó foi tão grande que Jó falou assim, olha, se quando eu vim de lá e eu não trouxe nada, eu vou para lá da mesma forma. O importante é que minha alma seja salva. Então o que Jó fez nesse momento? O motivo de pôr a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, é quando Jó fala assim, olha, eu não trouxe nada, então para lá eu vou sem nada. Louvado seja o nome do meu Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor não vai te deixar morrer. E o que Jó teve? A palavra de Deus não fala que Jó teve tudo em dobro, melhor do que tinha? O Senhor não restaurou? Então o Senhor diz, grande as suas aflições, mas você não vai morrer. Mas você não vai permanecer nas suas aflições, porque quando chegar o limite, eu vou chegar. E eu vou chegar. Então isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo para nós nesta tarde, nesta manhã, nesse dia. A importância que temos de estar na presença do Pai. A importância de estar pondo o Senhor no primeiro lugar, acima de todas as coisas. Que diz a palavra de Deus, você pode passar luta, mas Deus acima de tudo. Ele não vai te deixar morrer. Quando Jesus está, meus irmãos, em primeiro lugar em nossas vidas, é certo, né? É certo que
Nós temos que se esforçar, que o Senhor vai acrescentando estas coisas, meus irmãos, que nós temos passado. Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. O resto é detalhes que vai se acrescentando com o passar do tempo. O resto é detalhes, meus irmãos, que vai se acrescentando, como diz a palavra de Deus, ao passar do tempo. E essas coisas Deus nos dá a inteligência de se resolver. Aleluia. No versículo aqui do 10º, aleluia, do Evangelho de Mateus, aqui nas mãos, no versículo 6:33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Qual será estas coisas que vai ser acrescentada? Hein, irmão, irmã? Não é as coisas a qual você trabalha, o seu emprego, o seu trabalho, a sua vida profissional. O Senhor vai acrescentando e vai dando a vitória para nós. Essas coisas acrescentadas são coisas da terra. Elas vão e será acrescentada de uma forma naturalmente na sua e na minha vida. E sem a nossa preocupação. É claro que nós temos que se preocupar em trabalhar, em buscar, em ter as coisas, mas não colocando o Senhor no primeiro lugar. Porque aqui nas mãos, a prosperidade, a parte, ela não é proibida na sua vida e nem na minha. A prosperidade que vem de Deus, ela sempre estará em nossa vida. A prosperidade de Deus sempre estará em nossas vidas. Você é uma mulher mais rica do mundo. Você, meu irmão, você é o homem mais rico do mundo. Porque temos a Deus, porque temos ao Senhor, temos o nosso Deus em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa. Não precisa você se... Muitas vezes nós se preocupamos e achamos que nós não iremos vencer. Mas muitos são as aflições do justo. José passou aflição na prisão. Joquebede passou aflição quando colocou seu filho no cesto, no lino. Ela ficou aflita, mas depois ela foi recompensada. O seu filho foi o homem, o libertador do povo de Israel. Ana, meus amados irmãos, teve aflição, passava luta dentro da sua casa, perseguição, rejeição. Com Penina, mesmo que o seu esposo o amava, mas Ana não estava ali, as mãos satisfeitas, porque ela sabia que ela queria, que ela precisava ter um filho, para alegrar a vida do casal. Então Ana passou aflição. Ela permaneceu na aflição ou Deus tirou Ana da aflição, igreja? Eu quero dizer para você, Ana saiu da aflição. O Senhor livrou ela de todas as aflições. E o que ele fez com o filho dela? Samuel foi o profeta. Não somente profeta, mas Samuel foi ali o escriba, Samuel foi o sacerdote. Samuel foi conselheiro, ele dava conselho. Samuel foi um mensageiro de Deus.
Então, por isso, Igreja do Senhor, vamos esperar em Deus. Essa tua aflição, ela é compromissada a Deus. O Senhor tem compromisso na sua aflição e Ele não deixará você morrer nas suas aflições. Que Deus abençoe você por esta palavra. Eu agradeço a Deus por essa palavra também. E nessa tarde o Espírito Santo do Senhor está me dando entendimento para vencer os Golias, para vencer as Peninas, para vencer aquela mulher que queria roubar o filho da outra, para vencer a guerra, para colocar água ali no holocausto e colocar o fogo de Deus. A resposta de Deus como resposta de fogo. Em nome de Jesus, para a sua e para a minha vida. Que Deus vos abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. E deixa aí o seu link, deixa aí o seu joinha, deixa aí a sua participação, porque grande vai ser a vitória que eu e você vai receber. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, no nome de Jesus.